muito bom dia para você. Está começando mais uma edição do programa Resenha. O mês de junho está chegando ao fim e com ele também o nosso São João, que mais uma vez teve que ser realizado em casa, com distanciamento. Mas nem mesmo a pandemia nos afastou de comemorar a nossa mais tradicional festa. Aqui na Difusora, logo depois do Resenha, tem o programa São João das Tradições, e que está imperdível. Olha só, o período junino é o momento da gente celebrar a religiosidade, a música, a dança, a culinária e tudo aquilo que o Maranhão tem de melhor, que é a nossa cultura popular. Para falar sobre esse assunto, a gente recebe aqui no programa a pesquisadora e professora da Universidade Federal do Maranhão, Esté Marques, e também conosco o jornalista Eduardo Bueno. Bom dia, pessoal. Bom dia, Bueno. Bom dia, Cristiane. Bom dia, professora Esté. Bom dia, professora. Bom dia a vocês dois, meus queridos. É um prazer estar aqui novamente. Seja muito bem-vinda aqui ao programa Resenha. Isto é mais uma provocação aí, essa minha primeira pergunta. É muito difícil explicar essa diversidade da cultura maranhense, da nossa cultura popular, com tantas influências de raças, né, de cores. É muito difícil classificar isso, não é? E graças a Deus que é assim, né? Porque seria estranho se a gente tivesse uma uniformização muito fechada, uma padronização. Mas é importante lembrar, Cristiane, que ainda assim, apesar dessa diversidade, dessa pluralidade de saberes, de personagens, de trama, de enredo, tudo isso faz parte do que nós chamamos de um sistema cultural. Então nós, apesar da diversidade, apesar de toda essa pluralidade, nós temos, isso tudo faz parte de um grande sistema cultural que nos identifica como maranhenses, por exemplo. E o que a gente pode determinar como sendo mais forte dessa nossa maranhensidade? Isso é muito complicado dizer, mas eu acho que a nossa forma de ser está em relação às outras culturas, né? A gente só sabe que é ser maranhense, por exemplo, quando a gente sai daqui e se depara com o piauiense, com o pernambucano, com o carioca, e aí a gente vai vendo as diferenças, as singularidades, semelhanças e dessemelhanças, como a gente diz, em relação àquilo que a gente acha que é. Porque aquilo que a gente acha que só é pelo olhar do outro, né? Então, assim, eu só sei que eu sou maranhense quando lá fora, por exemplo, eu sinto falta do puxar, eu sinto falta de uma música de tambor de crioula, eu sinto falta de uma toada de Bumba Meu Boi. Enquanto eu estou aqui, eu estou tão envolvido por essa cultura é tão absoluta para mim, que eu não consigo perceber isso. Para mim, porque ela é natural. Há uma naturalização, ela está na minha identidade. O que chama bastante atenção aqui do São João do Maranhão é a musicalidade, né? São vários instrumentos muito parecidos com aquilo que são feitos pelos indígenas, também pelos negros, africanos, incluindo também instrumentos que vieram aí pelos portugueses. Como é que tudo isso dá certo e como é que tudo isso faz tanto sucesso aqui no estado? Justamente porque, Eduardo, eles fazem parte de um sistema cultural mais abrangente que o instrumento, né? Se a gente pensar só no instrumento, então a gente vai pensar em qualquer coisa, mas quando a gente coloca esse instrumento dentro da sua funcionalidade, naquela expressão popular, por exemplo, aquele instrumento passa a ser não um instrumento qualquer, mas um instrumento que se adequa àquele sistema cultural. Basta ver, por exemplo, os novos instrumentos que estão sendo colocados no Bumba Meu Boi de orquestra. Alguns, como o agogô, que está vindo do carnaval, está entrando no Bumba Meu Boi para acelerar o ritmo, para dar um outro sabor, mas ele está se adequando ao ritmo do Bumba Meu Boi e não mais do carnaval, entendeu? Então, é preciso ver que você não pode pensar esses elementos como elementos isolados. Eles são o que são porque tem uma função dentro desse sistema cultural. E aí ele se adequa, a linguagem daquele instrumento muda para que ele possa fazer o diálogo com os outros instrumentos daquela expressão popular. A gente vê algumas manifestações desaparecendo, né, desse cenário, por exemplo. O boi de costa de mão, por exemplo, que é muito tradicional ali daquela região de Cururupu, e que a gente já não vê essa herança sendo passada de geração para geração, e a gente já vê isso meio que desaparecendo desse cenário cultural, né? Como é que, professora, você avalia essa questão? Toda cultura tem que ter uma funcionalidade. Então, quando essa cultura ela deixa de ter uma funcionalidade para os participantes daquela comunidade, daquele grupo, então é uma cultura em extinção. Porque a cultura, ela não é imóvel, ela não é estática, ela precisa de uma dinâmica, e essa dinâmica ela é inicialmente interna aos seus fazedores.
aos seus produtores. Então é preciso que alguém daquela comunidade, porque aquela cultura só faz sentido para aquela comunidade daquela forma. Se você começa a mudar isso, então não é daquela comunidade, não é aquela manifestação. Então a manifestação, por exemplo, do boi Costa de Mão, é preciso que alguém dessas comunidades se interesse em passar essa tradição da forma como aprenderam, porque ainda tem esse detalhe. Se a pessoa adquire uma tradição, se ela herda uma tradição e ela quer passar de outra forma, isso com certeza vai dar num processo de extinção. Então a cultura ela precisa ter uma funcionalidade. A pergunta que deveria fazer é, será que o boi de Costa de Mão tem alguma funcionalidade, tem algum sentido ainda para essas comunidades que produzem esse grupo, ou esse grupo é apenas de alguém? Que é uma questão aqui que está bem própria dentro da cultura, que é a pessoa que tem aquela manifestação, ela não é dona da manifestação, ela é o representante fiel daquela expressão, naquele momento, naquele contexto. E é desta forma que esta expressão existe. Quando a expressão deixa de ser de alguém, ou da comunidade, passa a ser apenas de alguém, o meu boi é meu, o meu boi é meu, mas ele é sobretudo da comunidade que o gera na sua convivência diária, entendeu? Então há muito essa palavra, ela é muito usual, né? Sobretudo nesse período junino, né? O meu boi, a minha brincadeira, né? Está muito na boca das pessoas e das comunidades, não é isso? Que aí é o que eu estou dizendo, o boi não é daquele que faz o boi é da comunidade onde esse grupo é gerado, onde esse grupo faz sentido, de alguma forma ele faz sentido. Sim. Ele dá existência àquela comunidade, isso é uma coisa. E te digo mais, mesmo que alguém deixe de colocar esse grupo, se um momento ou outro a outra pessoa vier e colocar o grupo, então o grupo volta a ter aquela mesma tradição, ela não se apaga assim de repente. Isso é uma coisa. Outra coisa são aqueles grupos pragmáticos que às vezes se coloca só naquele período junino para dançar, para não sei o quê, e depois não tem mais nada. Porque é importante lembrar que uma manifestação dessas, ela não se resume a um ciclo junino e nem a uma dança. É muito mais do que isso. Por isso que eu digo, tem um sistema cultural por trás dessas manifestações que mantém viva aquela cultura durante o ano todo. São os rituais, são as celebrações, são as festas. Se o grupo não tiver isso, então ele pode acabar que ninguém nem dá bola, ninguém nem percebe que acabou. Mas quando o grupo tem esse sentido de pertencimento a uma dada cultura, a uma dada comunidade, então sim, aí a gente tem que entender que isso faz parte de um sistema cultural. Então tem vários tipos de situações que a gente precisa separar para não dizer que tudo acaba ou tudo começa quando alguém quer ou quando não quer. É mais complexo do que isso. Para a cultura tem isso? Uma hora acaba, uma hora começa, né? Porque parece que está tudo ali posto, né? E tudo precisa ter continuidade, tudo precisa ficar como raiz do jeito que está. E, na verdade, a gente assiste e vê que não é dessa maneira, né? Porque a cultura ela não é imóvel, ela não é estática, ela precisa de uma dinâmica. Sim. O grande problema da cultura e do folclore, né, que é a memória criadora e criativa da cultura popular, neste caso, é de que forma eu faço essa dinâmica acontecer. Que elementos estruturantes estão na base desse sistema cultural que possam me permitir, por exemplo, evoluir, manter essa dinâmica e, ao mesmo tempo, manter aquelas estruturas que dão sentido àquela comunidade. É como eu te disse, uma cultura só tem sentido para as comunidades onde essas culturas são geradas, ou se quiserem falar de expressões, onde essas expressões são geradas. Então, se a comunidade não se vê mais na expressão, e se a expressão não reflete mais a comunidade, então não tem mais sentido manter aquilo só porque alguém quer, porque aí é o que a gente chama do processo de kitização. É outra coisa, é um processo de folclorização, é uma outra coisa, mas não é mais a expressão viva daquela comunidade. O que a senhora acredita que vai acontecer no ano que vem se a pandemia melhorar? As pessoas vão acompanhar o São João da mesma forma que viviam antes da pandemia? Não, nós nunca mais seremos os mesmos. Isso é uma ilusão que tem a ver com o medo que a gente tem do futuro, né? Como eu disse, a cultura é dinâmica. E o que está acontecendo agora, esses dias? A gente tem visto várias formas híbridas de apresentação, de deslocamento dos grupos, e são formas híbridas. Por que são híbridas? Porque nem são sagradas e nem são profanas. Mesmo, por exemplo, ontem eu estava vendo na televisão o ritual de batismo do boi de Maracanã. É um ritual de batismo? Portanto, ele tem a dimensão sagrada.
Mas a dimensão profana dele já não é a mesma e nem será a mesma no próximo ano, caso a pandemia se mantenha. Porque as pessoas serão outras, porque a comunidade vai estar vendo essa manifestação de uma forma diferente. Como diz o Heródoto na história, o rio pode até passar, a água pode passar no mesmo rio 1000 vezes, mas nunca será o mesmo rio, nunca será a mesma água. Então, claro que a gente vai estar diferente. Tomara, eu tenho dito muito isso nas entrevistas, tomara que a gente esteja mais conscientes desse nosso patrimônio cultural. Que a gente não pegue essa cultura, que nós somos zeladores dela, para fazer dela o que a gente acha que tem que ser feito, mas aquilo que a gente sabe que as pessoas estão esperando. Uma cultura só é viva quando ela mantém esse diálogo permanente com a comunidade de onde ela sai. E com as comunidades, com os outros públicos com os quais ela dialoga também, entendeu? De todo esse momento que a gente está vivendo, Esther, a gente pode tirar aí grandes lições, porque, por exemplo, a indústria cultural teve que se reinventar, os grupos tiveram que se reinventar, as comunidades pulsantes durante todo o ano e pulsante muito mais nesse momento agora, né? De toda uma cadeia que é movimentada dentro das comunidades, teve que se reinventar, a forma de apresentação, a mídia teve que se reinventar e nós, como consumidores dessa cultura e como protagonistas também dela, tivemos que nos reinventar, né? Então é um momento de pensar sobre tudo isso, de como que nós vamos chegar no ano que vem. Exatamente. E nos próximos anos, para que a gente possa pensar sobre esse sistema aí de valores que a gente construiu e que a gente pode construir a partir do momento que a gente está vivendo agora? Sim, com certeza, Cristiane. A gente precisa pensar sobre isso, eu tenho falado muito sobre isso. A gente precisa saber que futuro é esse que nos aguarda, né? Porque essas formas que estão sendo moldadas, esse agora, por exemplo, as lives, as apresentações híbridas, elas vão permanecer. Eu tenho quase certeza disso, que elas vão permanecer, porque elas atingem um público, por exemplo, que não é o público vocacionado para aquela expressão. Por exemplo, como os turistas. Eu tenho quase certeza que as lives vão continuar, que as formas híbridas vão continuar. A questão aqui não são essas formas, é a forma como aquele grupo vai continuar vivenciando a sua expressão na comunidade. Isso é que é preocupante, porque se estiver tranquilo, vamos dar um exemplo aqui. O Bumba Meu Boi, que é o mais clássico. O Bumba Meu Boi, ele faz parte de um universo simbólico mais amplo que uma dança. O que a gente vê no espaço público, que é a dança, ela antes tem uma série de outras dimensões sagradas e profanas que antecedem a apresentação. Uma delas são os rituais, que a gente chama do universo simbólico do Meu Boi. O ritual de ensaio, o ritual da escolha do tema, o ritual da apresentação, o ritual da morte do boi. Essa estrutura estruturante do boi, ela precisa permanecer. Ela não pode ficar apenas na ideia da apresentação, porque senão aí perde o sentido. Então, assim, eu penso, se eu pudesse dizer alguma coisa, qual é a moral da história, eu dizia, vamos manter as formas híbridas, porque elas atendem certos públicos, mas a gente precisa ter cuidado, e muito cuidado, com essas formas estruturantes de comunicação da comunidade com o mundo. As expressões, elas são isso, elas expressam o modo de ser e de estar daquela comunidade com o mundo que a cerca, com o mundo interno e com o mundo externo. Então isso sim é que os grupos devem parar para pensar, para refletir o que eu quero deixar de herança, de tradição para os meus filhos e os meus netos. Quanto às outras formas, perfeito, elas vão atender sempre a outros públicos que também precisam conhecer, que precisam apreciar, mas aí é um consumo mesmo, entendeu? Quando a gente fala de comunidade e das pessoas que gostam, que são devotos, a gente chama de usuário não, de usufruto. Sim. Eles são usuários no sentido de que eles fluem a cultura, eles participam coletivamente dessa cultura. A outra coisa é o consumidor que usa essa cultura para alguma coisa nas suas vidas. Como uma live, por exemplo, eu posso guardar aquela live e assistir em qualquer tempo, em qualquer horário, mas eu não posso fazer isso com uma apresentação ao vivo de um grupo de Maioba, por exemplo. Eu não posso fazer isso. Eu vou pedir licencinha para vocês, para a gente ir para o nosso intervalo comercial, a gente volta conversando sobre cultura popular, mas antes eu tenho um recado para vocês. Escuta só aí.
Sabe o app do momento? Aquele que tá bombando, ele mesmo, o TikTok. Além de vídeos divertidos para dar risadas e aprender coisas novas, você também pode ganhar dinheiro convidando amigos para se divertirem também. Sim, dinheiro mesmo, é real. É para você ficar TikTok-rica. Tudo que você precisa fazer é indicar seus amigos e usar o código RICA com Y e K. É isso aí. Quem ainda não tem o TikTok pode baixar de graça. É só apontar a câmera do celular para o QR Code que aparece ali na tela e se você já tem o app, basta convidar os amigos. Não precisa baixar de novo. Aí você clica no ícone da moedinha, depois clica em convidar e sai mandando o código para todo mundo. Quanto mais gente aceitar seu convite, usar seu código, mais você ganha. É TikTok Rica e não é sorteio não, viu gente? Indicou seu amigo, usou. Seu saldo aparece na hora. Aí você resgata para usar como quiser. A grana você usa para pedir uns lanches para a família, para comprar um presentinho e você que manda. Baixa agora, indique os amigos e TikTok Rica. É isso aí, recado dado. Vamos agora ao nosso intervalo comercial e a gente volta já já com resenha. De volta com o programa Resenha e a gente continua o nosso bate-papo aqui com a professora Esther Marques, nosso convidado aqui, jornalista, colega de redação, Eduardo Bueno. Esther, eu ia te perguntar o seguinte, a gente tem, eu sei que tu é uma apaixonada aí pelo Bumba Meu Boi, por essa rica cultura, né, nossa, e tem uma revalidação para acontecer agora em agosto, né, depois de um período, né, e a gente conversava sobre isso no programa passado. Mas aí eu fico me perguntando, essa questão da revalidação, tem que se revalidar alguma coisa que já é dado e que já é posto e que já nasceu, que já tem uma autenticidade, assim? Qual que é o valor disso? Como que se revalida a cultura popular, como se revalida uma expressão dizendo que ela é patrimônio imaterial de uma comunidade, de um lugar, de um país, de um estado? Como é que você vê essa questão? Olha, eu vejo de forma tranquila, porque a revalidação é um certificado de autenticidade. Sabe como aqueles produtos que recebem um selo de garantia? Sim. É mais ou menos como se fosse um selo de garantia para aquela manifestação. E tem mais uma coisa, para uma manifestação ser revalidada, ela precisa manter as características que foram colocadas como singulares no processo de validação. Não é? Ela precisa manter isso. É aquilo que eu falei ainda agora, a cultura, nós somos os zeladores dela, mas não somos donos dela. O que significa dizer que a dinâmica dessa cultura precisa respeitar esses princípios que mantêm aquela cultura naquela forma, naquele modelo. Então, assim, na revalidação, precisa ser levado em consideração os critérios que geraram a validação. Esses critérios, se eles não forem cumpridos, ou se eles forem muito mudados durante o período de validação ou de revalidação, eles não vão mais fazer sentido nesse processo. Então, eu acho legal, porque tem esse dado, que é um certo dado de monitoramento daquela estrutura maior que dá sentido à expressão, né? E, ao mesmo tempo, garante uma singularidade dessa manifestação, como ela sendo do Maranhão e não de outro lugar. Sim. De algumas localidades aqui, de algumas comunidades e não de outras. De alguns grupos que têm determinadas características fundantes no folclore e não outros. Sabe como é? Então há o selo de autenticidade, como diria o Walter Benjamin, que é um autor que eu gosto muito, garante não só essa autenticidade, como uma certa aura de singularidade daquilo que é posto para aquela obra naquele momento, naquele contexto. Eu acho bacana, mas é preciso ter esse cuidado. Por isso que a gente não pode mudar tanto, a gente tem que saber o que muda, mas também tem que saber o que é importante manter para que aquela manifestação possa ser reconhecida pelas outras gerações como aquela manifestação, como o Bumba Meu Boi, por exemplo, do Maracanã, como disse ontem o Ribinha do Maracanã, que há 100 anos que o boi é daquele jeito. Então, assim, mesmo a gente observando algumas mudanças, por exemplo, no boi de Maracanã, poderíamos utilizar outro exemplo, mas a gente vê que o grupo mantém uma estrutura que a torna singular, entendeu? Professora, eu no dia a dia dos arraiais ouço muito as pessoas dizerem que gostam de um determinado sotaque em detrimento de outro.
E aí, conversando com a professora Ana Débora Barros, que também é pesquisadora da UFMA, ela estava dizendo que ela levou o Bumba Meu Boi para a Argentina e eles ficaram maravilhados com todos os sotaques e não conseguiam diferenciar, porque para eles a cultura era rica com suas particularidades. A senhora acredita que falta para o maranhense reconhecer isso também? Que todos os sotaques são bonitos e importantes? Com certeza. Agora é importante lembrar o que é um sotaque, né? Vamos começar por aí. Quando eu estava fazendo a minha dissertação, eu também me dei conta de que esse sotaque era importante perceber o que é um sotaque. Um sotaque é a carteira de identidade de um grupo. Agora, como as coisas estão muito padronizadas, a gente já não percebe muito isso, mas antes, quando a gente tinha poucos grupos no espaço público, a gente sabia exatamente, mesmo, por exemplo, dentro do ritmo de orquestra, que é um ritmo que está muito uniformizado, a gente sabia se era boi de Axixá, se era boi de Rosário, se era boi de São Simão, se era boi de Morros que estava tocando, mesmo que a gente não estivesse vendo o grupo. A gente sabia de longe, à distância, olha, ali está tocando um boi de Barbosa. Por quê? Porque o sotaque, ele define também um comportamento ritmíco, valorativo da dança, da interpretação daquele grupo. O sotaque não é só atuada, não. Né, é bom lembrar isso. O sotaque é atuada e todo o conjunto que a atuada traz junto. Inclusive o modo de ser e de dançar. Por isso que você vai ter um grupo que dança mais acelerado, que joga o corpo para frente e o outro não joga tanto, ou que o ritmo não é tão acelerado, entendeu? Então é como se fosse a carteira de identidade de um grupo. Por outro lado, o fato da gente ter esses diversos sotaques mostram essa diversidade que vocês estavam me perguntando no começo. Que aí, cada sotaque desse tem uma influência, é bom lembrar. Você tem um sotaque que lembra o ritmo indígena, você tem um sotaque que lembra o ritmo africano, e você tem um sotaque, vamos dizer, as três matrizes mais fortes. E tem um sotaque que lembra as valsas folclóricas europeias, por exemplo, que é o caso do Bumba Meu Boi de orquestra. Então, assim, é importante lembrar que essa roupagem maior dessas três matrizes que configuram a nossa cultura não tiram o fato de que a gente precisa manter essa identidade. Eu vou dar um exemplo para vocês porque que isso me preocupa. Porque tem determinados estúdios de música aqui no Maranhão que eles já têm esses sotaques pré-gravados. Então vai um grupo lá gravar uma toada, ele pega o ritmo de um grupo e coloca em outro grupo naquela toada. Não sei se vocês estão me entendendo. Sim. Então, por exemplo, um ritmo do boi de Axixá que está lá no estúdio. O cara gravou todos os instrumentos, fez toda aquela forma de organização dos instrumentos dentro da toada. Aí vai um outro grupo, vamos lá dizer, de um outro município, que às vezes nem tem essa tradição, e vai lá gravar uma toada. O que o sujeito faz? Pega os instrumentos, o ritmo do boi de Axixá e joga naquela toada. Ora, isso causa uma confusão danada e faz com que você já não saiba que grupo que você está ouvindo, já não reconhece mais o próprio grupo de Axixá entra em crise, porque já também não se vê naquele outro grupo. Então, é o tal do hibridismo paradoxal. A gente precisa ter cuidado com esses limites, até onde eu posso utilizar isso e onde eu não posso. Um outro exemplo, aquelas oficinas que são dadas para os artesãos dos grupos de como fazer um chapéu de vaqueiro, por exemplo. Aí o que as instituições fazem? Contratam um determinado vaqueiro de um determinado grupo que faz um determinado tipo de chapéu, que é só daquele grupo, daquela comunidade. Esse sujeito vai dar uma oficina e ele dá para um monte de gente de outros grupos. Daqui a pouco você vai olhar, está todo mundo usando o mesmo chapéu do sujeito lá que deu a oficina. Aí daqui a pouco ninguém mais sabe de onde veio, por que aquilo é daquele jeito, qual é a funcionalidade daquilo. É importante lembrar que na cultura popular, ou na cultura folclórica, nós temos sempre o senso prático, a dimensão utilitária que dá forma e vida a essas questões. Se a gente perder esse senso prático, ou seja, eu sou assim e você é assado, eu sou desse jeito e você é do outro jeito. Se a gente perde isso, aí sim é muito perigoso, viu? Porque aí é a uniformização sem qualquer característica identitária. A gente tem visto aí alguns editais sendo lançados, né, que foram lançados nesse período de pandemia, né, em outras festas, no carnaval, agora também durante as festas juninas, as lives, né? Qual que deve ser o papel do Estado nesse momento para garantir, né, que essa cultura ela sobreviva a esse período, né, de pandemia, sobretudo esses grupos, né, que estão mais distantes, né, do próprio Estado, né, do aparelhamento do Estado,
e para que eles continuem existindo. E, enfim, qual que deve ser essa ação para que a nossa cultura popular fortaleça, sobreviva e esse sistema de valores seja mantido? O que é essencial? Olha, eu tenho uma opinião muito pessoal sobre isso. Eu acho que o Estado já faz uma política pública, né, sobre isso é claro. Quando ele dá apoio, quando ele lança o edital, quando ele estimula as lives, isso é política pública. Mas, você bem disse, tem aqueles grupos que não acessam a esses editais, não conseguem organizar as lives porque estão em comunidades rurais muito distantes. E aí entra o papel do Estado de buscar, tal como a gente tem um CAD único que vai buscar aquele carente, sim, ou aquela mãe lá naquela comunidade, o Estado também poderia fazer esse trabalho de busca destes grupos que sim estão em processo de risco de extinção, para que eles recebam um apoio mais acentuado do que esses grupos que estão aqui, que já conseguem sobreviver sem a mão invisível do Estado, vamos dizer assim. Porque eu acho que a gente tinha que fazer uma diferença aqui entre os grupos que já estão profissionalizados, que já se mantêm por si só, por uma série de meios que eles próprios criaram, essas estratégias de sobrevivência e estratégias mercadológicas de consumo, e aqueles grupos que precisam da mão do Estado. E aí eu acho que era necessário fazer toda uma discussão sobre isso, para o Estado dar apoio a esses grupos, para que eles não pereçam no tempo e no espaço. Professora Esté, muito obrigada pela sua participação aqui no Resenha, viu? É um grande prazer lhe entrevistar. E depois a gente quer a senhora aqui nos nossos estúdios para que a gente possa discutir, viu, Esté? Aí outros assuntos relacionados à nossa cultura popular e outras cositas mais, né? Porque assunto não falta, né, para a gente discutir. Eu estou à disposição sempre, você sabe disso. Okay. Eu sempre respeito muito o trabalho dos meus colegas e assim, sempre que eu posso, eu estou à disposição. Muito obrigada, Bueno. Bueno ficou até nervoso aqui, viu? Entrevistando. Eu um pouquinho, ele um pouquinho também, né? Daí sentiu aí o drama, né, Esté? Não precisa ter medo de mim, não. Eu não faço mal a ninguém, só bondade. Tá certo, Esté. Muito obrigada, Bueno. E eu queria convidar você para daqui a pouquinho, às 10 horas da manhã, ficar ligadinho aqui no Sistema Difusora de Comunicação, não só na TV, mas também nas nossas redes sociais e na Rádio Difusora FM, que vem São João da tradição por aí, mostrando a nata, né, da nossa cultura popular, links de todo o estado do Maranhão, nossos repórteres aí aparecendo, um time de primeira na frente das câmeras e por detrás das câmeras, levando o São João das tradições para você. E no próximo sábado tem mais resenha, um grande beijo, até lá.